boa noite a todos os amigos, irmãos do nosso coração. Então, como a Ângela disse, o resumo é do capítulo. E o título desse capítulo é bem o que vai ser o capítulo: o amor como força divina. Manuel Filomeno de Miranda inicia o capítulo dizendo que os trabalhos de desligamento daqueles espíritos, daqueles desencarnados, ainda presos aos despojos corporais, prosseguiam por mais de 20 horas ininterruptas. Eles preparavam-se para retornar à comunidade espiritual para um breve repouso, quando algo inusitado surpreendeu a equipe. Narra Miranda que se aproximou deles um grupo de espíritos agressivos, como se fossem uma organização de bandidos desencarnados, armados com instrumentos de guerra, flechas, lanças, entre outros. E um deles, que parecia ser o chefe, bradou em alta voz, perguntando quem seria o responsável por aquela invasão. Dr. White calmamente respondeu que ele era o encarregado de atender aos desencarnados em aflição, juntamente com a sua equipe, e que ali estavam atendendo aos apelos dos guias espirituais daquele país, para minimizar os terríveis resultados da tragédia. O apelo dos guias espirituais, continua Dr. White, chegou à nossa comunidade quando ouvimos o som de uma corneta que tocava a música Silêncio, expressando a dor que se abatia sobre milhares de vidas. De forma arrogante, o chefe daquele bando foi logo dizendo que ele era o proprietário de toda aquela área onde os benfeitores agora atuavam. Fez em seguida um grande discurso, dizendo estar servindo ao seu país, que eles tinham muitos ideais libertários e que continuariam a libertar o povo deles, que, diz ele, tem sido vítima da intervenção alienígena e que tudo deveria ser feito por eles, os indonésios. O nobre mentor, então, disse: ouvindo o amigo expor o seu pensamento, tem-se a impressão de tratar-se de um benfeitor de um povo sofrido, quando, em verdade, trata-se de um explorador impenitente das energias dos trânsfugas que lhe tombam nas armadilhas perversas, sendo arrastados depois para os lugares de profundo sofrimento, distantes da esperança e da misericórdia. Aqui estamos, continua Dr. White, a convite dos reais governadores do país, dos respeitáveis embaixadores de Deus, com o objetivo de desalgemar os irmãos infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo. O chefe do bando expressou o ódio que o dominava e, com uma expressão acelvajada, segurando um feroz mastim e aplaudido pela malta insana, ele impôs ríspido: agora suspendam as ações e acabem com essa lenga-lenga e batam em retirada. Deixem os nossos pacientes aos nossos cuidados. O benfeitor White enfrentou-o com amor, mas elucidando: iremos prosseguir em nossa faina fraternal e ficaríamos muito gratos se seu grupo se diluísse e aqueles que desejassem queiram vir nos ajudar. Como todos se conservassem impassíveis,
o chefe ordenou aos seus comandados que atacassem, dizendo: ataquem, dizimemos os impostores e ladrões. Como se aguardasse essa reação, Dr. White concentrou-se profundamente diante daqueles agressores e, naquele horrendo cenário, transformou-se numa lâmpada brilhante, espargindo claridade que fez estacionar todo aquele bando que já erguia os seus instrumentos de guerra. A malta silenciou, a gritaria diante dos eflúvios poderosos do bem que se emanavam do Dr. White cessaram e passaram a ouvir a voz do nobre benfeitor em seu próprio dialeto. Diz o benfeitor: arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Decênios se passaram desde que aderistes à loucura que cultivastes nos regimes da impiedade que felicitou o vosso povo. Agora é vosso momento de alegria, de emancipação. Libertai-vos do mal e adotai o amor a vós mesmos, inicialmente, para depois poderdes amar o vosso próximo e, por fim, a Deus. Sois, como nós outros, filhos do mesmo Pai generoso, que vos espera compassivo. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai-o com decisão e coragem. Coragem de romper com as amarras da ignorância e da perversidade que vos tem infelicitado por tão largo período. Enquanto a voz firme e doce do mentor penetrava a acústica das almas, vimos cair sobre aquele lamaçal chuvas de luz que, tocando aqueles rebeldes, penetravam-os, provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e a exclamações lamuriosas. Ao silenciar, num clima psíquico e emocional superior, e dominados pela força do amor, os desditosos atiraram ao solo suas armas, as armas que eles traziam empunhadas, e pediram amparo e proteção aos trabalhadores de Jesus. O chefe do grupo, blasfemando, ordenava que atacassem, soltando os cães e disparando armas, mas, inutilmente, porque a debandada foi geral. E à medida que mudavam de lado, buscando o acolhimento dos trabalhadores de Jesus, alargava-se a faixa vibratória defensiva que os resguardava a todos, que nos resguardava a todos, diz Manuel Filomeno de Miranda. Por fim, o mentor dirigiu-se ao chefe do bando e disse: vinde também vós, que estáis sedentos de luz e de amor. O infeliz comandante emitiu um ruído estranho, evidenciando no rosto todo o horror que trazia no íntimo. Começou a tremer, sendo tomado por uma convulsão e caiu ao solo. Alguns de seus subordinados, vendo a cena, temerosos, fugiram, desesperados, gritando. O benfeitor suavemente afirmou: Jesus sempre vence. Temos muito serviço pela frente. Recambiar os nossos irmãos assustados, a comunidade própria, para agasalhá-los é nosso dever. Irei recorrer ao auxílio de outros grupos especializados nesse tipo de socorro
que operam nesta área. E acrescentou: o amor é a força divina que sempre triunfa. Este é o nosso resumo, querida Ângela. Obrigada, Vânia, querida. Muitíssimo claro, como se nós estivéssemos lendo o capítulo. Muito obrigada. Então, agora nós vamos passar para os aprofundamentos desse capítulo. E o nosso querido Lincoln será o primeiro que nos trará a sua contribuição. Lincoln, com você. Muito boa noite a todos. Boa noite, Ângela, demais corações amigos que nos acompanham neste momento. Claro, vamos saudar também aqueles que vão assistir posteriormente a gravação deste estudo. Sempre me chama muito a atenção e me pergunto sempre o porquê que os espíritos registram determinados detalhes nas narrativas que eles apresentam. E a primeira frase do texto me chamou a atenção porque ele foi logo dizendo que após 20 horas de trabalho, o grupo iria se recolher à comunidade espiritual para um repouso. Eu me perguntei, mas os espíritos que trabalham assim, eles precisam repousar, como nós, por exemplo, após um dia de trabalho, precisamos ir ao descanso do nosso sono reparador para recuperar nossas energias? E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, e no tópico Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, é a questão 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Então, os espíritos experimentam a necessidade do repouso? Então é interessante observar como ele nos explica essa questão. Ele comenta que os espíritos, na resposta, apresentaram o seguinte comentário, que não podem sentir a fadiga conforme nós entendemos. Eles não precisam de um descanso corporal como nós, naturalmente. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. A sua ação é toda intelectual. Você faz um mês como te vejo. A sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Olha que interessante. Então, quer dizer que nesses momentos, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser muito ativo e ele, então, deixa de se fixar em um determinado objeto, e isso, para o espírito, representa um verdadeiro repouso naquele momento. Então, a espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com o nível também do espírito, com a inferioridade ou superioridade dele. Quanto mais elevado o espírito, tanto menos precisará de repouso. Então, preparemos-nos, viu? Quanto mais nós formos evoluídos, menos nós vamos descansar, tá bem? Essa é uma questão que me chamou a atenção. Eu achei interessante comentar com vocês. Na sequência, Manuel Filomeno comenta que o Ábido, aquele que fez aquele canto oracional no capítulo anterior, ele interrompeu o seu canto e entrou em profunda meditação. E começou a sair uma irradiação de energias dele que lentamente iam diluindo as trevas naquele ambiente. Também eu fui pesquisar um pouquinho para trazer pelo menos uma informação a respeito desse assunto. E eu encontrei lá no Céu e o Inferno, no capítulo 4, onde fala dos espíritos sofredores, uma observação interessante, que é colocada ali por Allan Kardec. Ele diz o seguinte, que por sua natureza possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Então, a intensidade dessa luz está naturalmente na razão da pureza do espírito. E as menores imperfeições morais atuam-na e enfraquecem-na. Então, a luz irradiada por um espírito será também tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Nós poderíamos dizer aqui, embora o texto se refira a espíritos desencarnados, cuja visibilidade e luminosidade fica patente, isso nós observamos em várias narrativas, né, dos espíritos, várias obras, mas eu fiquei pensando também que entre os encarnados, não será que em determinados momentos nós temos uma emanação fluídica
uma determinada aura de alguns espíritos encarnados, e a gente chega do lado deles e dá uma vontade de ficar ali do lado grudado, sentindo a presença e a bondade daquele espírito. Eu imagino que o Chico Xavier deveria ser algo semelhante, né? Quem chegava na companhia dele era envolvido por aquela aura do benfeitor que ele era, né, da humanidade. Então, também um aspecto interessante. Seja encarnados ou desencarnados, cada um de nós terá o seu brilho específico de acordo com as nossas possibilidades naturalmente evolutivas. E outra coisa que me chamou a atenção, que novamente o Manuel Filomeno menciona, e aí eu me pergunto, por que será que ele insiste em mencionar determinados detalhes nos escritos dele? Vocês lembram que no capítulo 5, na página 52, ele menciona um espírito chamado Ana, que fica carregando um marchote por onde ela caminhava, né? Novamente, ele mencionou aqui essa questão do archote que ela levava, né? Claro, dentro da nossa curiosidade própria, eu fui lá na Gênese, capítulo 14, onde fala sobre os fluidos, e fui verificar, então, algo a respeito da ação dos espíritos sobre os fluidos. Como que o espírito consegue criar aquilo, né? E aí vamos encontrar os registros de Allan Kardec, em que ele nos fala que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, fazendo a sua manipulação, né? Empregando o seu pensamento e a sua vontade. Então, pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos uma direção, eles aglomeram esses fluidos, combinam os fluidos ou dispersam, organizam em conjuntos, apresentando a aparência, a forma, a coloração, mudam as propriedades desses fluidos e, então, o mundo espiritual, pode-se dizer, nas palavras de Allan Kardec, é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, onde cada espírito vai moldar o seu ambiente e os seus elementos, a sua presença, a forma como ele se apresentará. Isso nós já vimos aí, caso de espíritos que, inclusive, assumem a aparência lupina, como já foi mencionado em vários momentos, né? Aqui nesta apresentação que a Vânia fez, ela falou que aquele grupo tinha um chefe arrogante que se apresentava de maneira típica de gangues das grandes ruas das cidades, né? Então, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar ou que ele queira apresentar aquilo que ele considera importante na apresentação dele. E esses objetos, para o espírito, são tão reais como eram no estado da matéria enquanto ele estava vivo. E aqui a Vânia mencionou também que aquele grupo tinha artefatos de guerra, né? Flechas, lanças e outros equipamentos que são produzidos ali, então, pela manipulação dos fluidos feitos por esses espíritos. Então, quem quiser se aprofundar mais a respeito disso, vamos encontrar lá na Gênese, no capítulo 14, aprofundamentos em relação a essa temática. Muito bem. Na sequência, temos aí, conforme apresentado também, dois grupos distintos que se encontram, né? Aquele grupo de espíritos agressivos e a mansuetude do Dr. White, que enfrenta com muita calma aquele momento em que aquele grupo, liderado por aquele chefe arrogante, estava exigindo o afastamento de toda a equipe que estava socorrendo ali as pessoas que estavam desencarnadas, mencionando na sua história a defesa, como disse a Vânia, né, da sua pátria, mencionando, inclusive, alguns detalhes aí sobre a Companhia das Índias no século XVI, falando a respeito do país, o Timor-Leste. Não vamos entrar aqui nas questões geopolíticas dessa relação aí, mas só para sintetizar, países europeus, especialmente Holanda e Portugal, antigamente elas estavam muito presentes nessa região e estiveram, digamos, tendo o Timor-Leste como colônia deles, né, em determinada época, e a Indonésia sempre ali do lado, né, vizinha do Timor-Leste, sempre também procurando ocupar espaço dentro desse país. Até que, neste milênio agora, Timor-Leste ficou independente e é a nação mais nova que declarou sua independência, né, mais recentemente.
Mas é um país muito pobre, que tem problemas graves de infraestrutura, de sanitários, uma grande parcela da população vivendo abaixo da linha da miséria, então é bastante complicada a situação deles. Então, nós vemos este grupo aqui de espíritos perturbadores e atormentados, liderados por esse indivíduo que se apresentava à frente deles, e temos também, por outro lado, o Dr. White, que tratou aquele contato com eles de uma forma muito tranquila, reconhecendo ao final do diálogo, nessa parte que me toca comentar, ele não tinha medo daquelas ameaças, né, daquele grupo. Mais adiante, a Jussara vai entrar em maiores detalhes sobre a ação dele. E nós temos, então, nesses 2 episódios da manifestação da agressividade de um grupo e da manifestação da amorosidade e serenidade do Dr. White com seu grupo, uma exemplificação da expressão da nossa liberdade de consciência, cada um de nós manifestando, segundo a sua realidade de consciência, aquilo que nós portamos como elementos que representam aquilo que as pessoas observam em nós. E falando sobre isso, destacando que aquele líder tinha sobre a sua dependência ali, o que ele chama de servidores, mas nós sabemos que esses líderes, eles praticamente escravizam esses espíritos ao seu mando para que realizem tudo aquilo que ele deseja. Essa vinculação, naturalmente, está dentro dos padrões da lei divina, porque são consciências culpadas que se vinculam àquele ambiente, de alguma forma são mantidas ali por temor ou por culpa, até que possam um dia, né, libertar-se desse jugo. Mas vemos que existe também, né, no mundo espiritual, essa subjugação de uma pessoa sobre a outra. E na questão 829 do Livro dos Espíritos, onde temos ali sobre a lei de liberdade, os espíritos são categóricos em dizerem que é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem sobre outro, porque todos nós temos direito à nossa liberdade de consciência. E na questão 835, Kardec pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A resposta dos espíritos merece ser estudada. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, quando nós estamos manifestando os nossos pensamentos, estamos colocando à amostra a nossa consciência, em que nível de consciência nós estamos dentro do nosso nível evolutivo. E o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo na sua introdução, no seu prefácio, ele nos fala que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através dos reflexos de nós mesmos. Então, o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Vejam como é importante isso. Se nós podemos atribuir àquele grupo de espíritos atormentados o seu estado de desequilíbrio em função do nível de pensamentos que eles exercitavam e aos quais se vincularam mesmo antes da encarnação, que continuou após a sua desencarnação, nós vemos que esses exemplos que são trazidos dos espíritos são muito importantes como alertas a todos nós que ainda estamos aqui na vilegiatura física, vivendo as nossas experiências. Porque já compreendemos hoje que a nossa vida real é a nossa vida mental. Nós somos o que pensamos. A nossa realidade é o que nós pensamos. Não o que eu penso que eu sou, nem o que vocês pensam o que eu sou, mas a minha realidade nitidamente traduzida nos meus pensamentos. Convidaria também vocês a fazerem uma viagem por um texto que Joana de Ângeles fez no livro Lampadário Espírita, no capítulo 49, onde, analisando essa questão do exercício da consciência, ela coloca ali a nossa vida de relação com outras pessoas e as expressões das consciências dessas pessoas que afetam a todos nós. Por exemplo, ela coloca ali um grupo
de características de pessoas que, no exercício da sua liberdade de consciência, são caracterizadas por ela como aqueles indivíduos ingratos, os traidores, os caluniadores, os perversos, os perseguidores, e fala que todo esse grupo de pessoas caracterizadas por esses adjetivos são todos infelizes, procurando esquecer, fugindo da própria realidade de consciência, procurando esquecer os delitos que promovem, porque muitas vezes, em razão do orgulho próprio, do seu egoísmo, não admitem as imperfeições que carregam. Então, tentam fugir ou, digamos, de alguma forma, anestesiar a própria consciência diante dos delitos que cometem contra a lei divina. Então, quem de nós, né, já não enfrentou, digamos, situações no âmbito da família, no nosso trabalho, na vida social, ou mesmo até na casa espírita, corações, irmãos nossos que, de alguma forma, possam ser categorizados nesses grupos que, de alguma forma, afetam a todos nós. A recomendação de Joana de Ângeles, naturalmente, é que nós prossigamos trabalhando no bem, como sempre procuramos fazê-lo, porque um dia todos eles despertarão, depois do chamado de Deus, através da própria consciência, onde está gravada a lei divina, naturalmente, como nós já sabemos. E ela nos fala o seguinte, que talvez nesta encarnação nós não vejamos essas pessoas modificadas como gostaríamos, porque nós somos muito apressados com isso, né? Aquelas pessoas que desagradam a nossa maneira de ver as coisas ou que pensam diferente de nós gostaríamos que elas mudassem repentinamente de atitude e começassem a agir na forma como nós consideramos a mais exata. Mas isso não acontece. Às vezes são filhos, às vezes são casais, às vezes são nossos pais. São espíritos que estão no contexto da nossa realidade, que têm a sua liberdade de consciência e devem ser respeitada. Mas, como diz Joana de Ângeles, um dia todos despertarão. E basta que despertem, e esse despertamento será inevitável para que novos caminhos sejam colocados como oportunidade de refazerem a sua perspectiva de ver a vida, de ver a si próprio, de encarar outras pessoas, de, inclusive, analisar ou reanalisar a sua ligação pessoal com a divindade, o seu vínculo ou a sua identidade com Deus. Então, vejamos, irmãos, como é importante estudar. Eu estou achando maravilhoso estudar com vocês, viu? Porque cada tema que nós trazemos aqui são luzes que vão se colocando no nosso entendimento, no nosso psiquismo. Essas luzes, pouco a pouco, vão fazendo uma viagem do nosso cérebro até o coração. Começamos a exercitar um pouco essas virtudes que todos desejamos, que podem ser conquistadas muitas vezes a duras penas, muito sacrifício, muita renúncia, mas que, se nós dedicarmos a elas os nossos melhores pensamentos e uma vontade bastante forte, nós conseguiremos alcançar tudo aquilo que nós desejamos, porque não estamos sozinhos nesses propósitos. Por exemplo, estamos aqui agora em 249 pessoas pensando as mesmas coisas boas. Olha que lindo isso. E ao lado de cada um de nós, o nosso guia espiritual, com todos, Jesus, o nosso mestre e amigo de sempre. É isso que eu quis registrar. Muito obrigado. Obrigada, querido amigo. Nós vemos a profundidade que um capítulo sempre nos oferece, né? Então, obrigada pelos seus aprofundamentos. E agora nós passaremos para a nossa queridíssima Jussara, que continuará as reflexões aí. Jussara, queremos ouvi-la. Obrigada, Ângela. Estamos aqui. Nossa, Lincoln foi tão bom. Eu estou aqui também, desfrutando, saboreando. É tão maravilhoso, né? Quando nós podemos realmente nos debruçar numa obra e
e destrinchar mesmo o que o Espírito nos traz, está tão além de simplesmente, né, nós lermos assim uma história. Então é muito importante essa reflexão, esse estudo como nós estamos fazendo, tentando realmente analisar cada uma dessas passagens, né, para o nosso aprendizado. E nessa segunda parte do capítulo, né, é justamente o momento em que começa o trabalho mais direto, né, do Dr. White com o que nós vamos chamar aqui, né, desse espírito, nosso irmão, mas que às vezes nós também chamaríamos então de obsessor, né? Qual é o posicionamento desse obsessor, né? O que está realmente ocorrendo naquele lugar? Quando ele chega naquela posição de agressividade, né? Mostrando na sua face, né? Refletindo o seu estado de alma, né? Porque nós refletimos o nosso estado de alma. Se mesmo na matéria, muitas vezes nós podemos, bastando observar, né, as feições de uma pessoa, saber o que lhe vai por dentro, no plano espiritual é impossível nós escondermos as nossas emoções, a nossa posição moral. Então, mesmo que os espíritos quisessem se mascarar, coisa que nós aqui na matéria podemos fazer, no plano espiritual isso não é possível. Então, ele não precisava nem ter falado nada para que aqueles que estivessem ao seu redor já percebessem a sua condição de espírito, né, de inferioridade também nesse sentido, e o que lhe vinha de emoção naquele momento. Então, ele chega com aquela agressividade, dizendo que eles iriam utilizar os métodos e o que fosse necessário para expulsar essa equipe de trabalho. Eu achei muito importante nós seguirmos num caminho, nessa segunda parte, de fazer uma relação, inclusive, com o que é uma reunião mediúnica aqui na matéria, quando nós estamos trabalhando com um processo de desobsessão. Porque não deixa de ser diferente aquilo que nós estamos aprendendo aqui com Manuel Filomeno de Miranda nesse capítulo. A questão do diálogo, a questão de como nós aproximamos, de como esses espíritos se apresentam, o que nos leva, inclusive, a refletirmos também a respeito dessa inquietação que nós estamos vendo, assim, bastante presente em vários lugares do mundo, a respeito do fechamento, né, dos nossos centros espíritas devido à pandemia, das portas fechadas, da não possibilidade de realizarem determinados trabalhos, e a nossa preocupação com o trabalho mediúnico e o trabalho de assistência espiritual. E aqui nós vemos completamente claro como os amigos espirituais, os benfeitores espirituais, podem realmente trabalhar neste mesmo campo, né, de liberação de ambientes, de liberação de pessoas, de trabalhos de desobsessão, simplesmente do ponto de vista da espiritualidade, ou no campo da espiritualidade, sem necessariamente utilizar-se integralmente de nós no campo da matéria. E, como sabemos, a maioria de nós realmente conectados com esses trabalhos, estamos sendo chamados, convidados para participar durante o nosso desprendimento do sono. Então, chega esse obsessor com toda essa agressividade, dizendo: esse lugar é meu. Esse lugar nos pertence. E ele tenta, como normalmente os obsessores tentam fazer, dissimular as suas intenções. Porque do jeito que ele fala, parece que ele está fazendo uma apresentação, inclusive patriótica, né? Ele fala de uma forma, não, isso aqui é a nossa pátria, é o nosso povo. Querendo dizer, você nem conhece as nossas peculiaridades, os nossos costumes.
tentando entrar por esse caminho para ver se essa conversa, por acaso, né, fosse passar desapercebida a esses mentores, a esses benfeitores espirituais que aqui, lá se encontravam nesse momento. Mas qual era a verdadeira intenção deles? Se nós nos reportarmos aos capítulos anteriores, né? E até já desde o nosso outro trabalho no rumo do mundo de regeneração, nós comentamos aqui em alguns capítulos, foi comentado a questão também do que acontece no momento da morte, né? Nesse desprendimento que ocorre e o quanto de fluido vital existe, principalmente que nós estamos falando ali de morte que ocorreram assim, né? De um momento para o outro, sem ter um processo de esvaziamento, vamos dizer assim, daquelas forças vitais, dos fluidos vitais, através de um processo de doença. Então, muitos dos que pereceram nessa circunstância estavam completamente providos dos seus fluidos vitais. Então, o que esses espíritos queriam lá não era salvar o povo deles, não era chegar de uma forma territorial, mas territorial no sentido de dizer o que os bens que aqui se encontram são nossos. E esses bens, o que eles interessavam naquele momento, eram aproveitar do fluido vital, da liberação que esses espíritos recém-desencarnados estavam passando, e também arregimentar seguidores. Como que eles arregimentam seguidores? Através daquilo que o Lincoln acabou de falar para a gente, de processos, imposições de medo e de culpa. Então, de pressão, né, de imposição, de dizer, mas você é um espírito que tem muitas dívidas, você só pode se ajustar conosco. Então, esse é o posicionamento que nós encontramos aqueles espíritos. Aí chega, então, o Dr. White. E o Dr. White chega, que nem ele diz aqui, né, Manuel Fromer de Miranda, que coisa maravilhosa, gente. Eu fico entusiasmada mesmo, vocês sabem, né? Tem assim, paixão, põe a paixão para fora, sem apresentar qualquer emoção perturbadora. Já viram que eu não ia conseguir, né? Porque eu chego já com uma cara triste ou com uma cara alegre. Mas Dr. White chegava com aquela, né, tranquilidade, como falou Lincoln, né? Assim, né, impassível, sem desrespeito, e responde para ele: não o tememos, e menos o obedeceremos. Mas que audácia, né? Eles deviam estar pensando. Quem é esse espírito, esse estrangeiro, né, para chegar aqui e falar assim desse jeito? E é nessa hora que a gente lembra, né, como é magnífica a obra do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec, né, perguntando aos espíritos a respeito, né, do nosso posicionamento e por que o bem ainda não prevalece, e ele fala que é porque nós somos tímidos, o bem é tímido, não pode ser tímido o bem. É esse posicionamento do Dr. White, ele sabe o que ele está fazendo lá, ele chega com doçura, amorosidade, como disse o Lincoln, mas firme. É aquilo que às vezes a gente chama de, né, um amor autoritário, né, que chega com amorosidade, mas ciente da sua obrigação, do trabalho que será realizado, e dizendo, não o tememos e menos obedeceremos. E qual vai ser a reação do obsessor? O obsessor vai reagir, né, achando que ele está aqui na matéria ainda, que é como a gente reage na matéria. Vamos atacar, vamos dizimar os impostores, os ladrões, né? Porque é lógico que é esse diálogo, né? É essa ideia que ele também tenta passar para aqueles que o estão seguindo. Não de que ele quer se aproveitar daqueles recém-desencarnados, mas que ele está pensando até de uma forma, vamos dizer assim, patriótica, né? Salvaguardando também a própria religião que eles lá tinham, já que a gente lembra que o Dr. White não era muçulmano, né? Então, eles reagem com aquela agressão física que foi peculiar a eles quando eles estavam na matéria.
né? E qual é a reação do mentor, né, do Dr. White? Ele não fala nada, fica quieto, concentra-se profundamente e transforma-se numa lâmpada esparzindo claridade. De onde é que veio essa luz, gente? Que bom que o Lincoln já deu, né, para a gente aí toda a explicação. Como é que ocorreu essa transformação? Se nós só podemos apresentar aquilo que temos. Seguramente compreendemos que justamente com a sua elevação de alma, porque ali naquele momento ele trabalhava para o bem supremo. Então a luminosidade, neste momento em que ele comunga profundamente com o plano espiritual, o transforma num facho de luz, num farol iluminado. Mesmo que a luz não fosse inteiramente dele, mas inspirado, aumentada, sem dúvida alguma, pela presença espiritual que o secundava. E aí ele diz: arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chegou o momento de acabar com esse desvario, abandonar o ódio e a perseguição para abraçar o amor. É aqui que nós entendemos que nós também aqui na matéria temos essa mesma escolha, não é verdade? Quando nos proporciona essa oportunidade de reencarnação, o caminho da dor ou do amor. Vamos ficar com ódio, com a perseguição, com os sentimentos inferiores, ou vamos finalmente abraçar o caminho do amor? Nos fala Dr. White que já há muitos anos eles estão permanecendo hostis ao bem e à verdade, e que a impiedade dele, na realidade, provoca compaixão. Somente um espírito, já com essa natureza de amorosidade, que já começou a vislumbrar a luz de nosso Pai Celestial, de nosso Mestre Jesus, poderia, no momento daquele, com tanta agressividade, dizer que o que eles inspiravam a eles era exatamente a compaixão. E convida aqueles que os estão seguindo, porque ele sabe que existe uma imposição naqueles que acompanham a este obsessor, para que eles não se intimidassem e enchessem as fileiras do bem. Mas aí tem uma parte que Manuel Filomeno de Miranda fala o seguinte, que ele diz, né, Dr. White, libertai-vos do mal, prosseguiu o instrumento da verdade. Esse é o comentário de Manuel Filomeno de Miranda. E é tão intrigante, né? Porque ele fala, prosseguiu o instrumento da verdade. Quem é o instrumento? Quem é a verdade? O instrumento, sabemos que era o Dr. White. Quem é a verdade? Para nós espíritas, nós conhecemos o nosso Mestre Jesus justamente como sendo o Espírito de verdade. Então, ele afirma aqui, Manuel Filomeno de Miranda, que naquele momento ele se fazia instrumento de Jesus. E convida esses espíritos, antes de mais nada, ao amor a vós mesmos. É muito interessante isso, e é uma coisa que constantemente nós falamos quando estamos trabalhando as questões de auto-amor, de auto-perdão. Como é que nós vamos entregar amor aos nossos semelhantes se nós não aprendermos ainda a nos amar? E esse amar significa nos liberar do medo, nos liberar da culpa, que é onde esses espíritos realmente conseguem se conectar conosco e nos manter prisioneiros. E aí,
a reação daqueles que o seguiam, de alguns daqueles que o seguiam, foi imediatamente se render àquela força amorosa, né? É interessante nós vermos, porque às vezes as pessoas falam, mas como é isso de guerra, de briga? Porque o obsessor estava, obviamente, inquieto, queria que houvesse uma retaliação. Mas nós vemos no livro Mensageiros, né, quando nos fala na literatura de André Luiz Chico Xavier, a respeito da Mansão da Paz, como eles tinham muralhas, como eles têm armas ainda para poderem, né, aqueles circuitos magnéticos para poder prevenir a invasão de espíritos dessa natureza, né? E quando a gente lê sobre essa questão, Ângela, eu agora perdi completamente meu horário aqui, se você me fala se eu ainda tenho alguns minutinhos. E entrei numa outra zona aqui. Quando a gente pensa, né, quando começa, eu fiquei imaginando, né, com toda essa cena, né, assim, perante a minha visão, né, esse diálogo, né, do Dr. White com esse espírito, com aqueles que os acompanhavam. E aí me lembrei de um caso, porque hoje nós falamos bastante aqui entre nós no grupo de Dr. Bezerra de Menezes, né, que andou muito ocupado hoje cuidando do nosso querido amigo, né? Então, que é uma história que conta o seguinte, um caso de desobsessão do Dr. Bezerra, que ele estava num trabalho de desobsessão muito difícil, com uma entidade que, vamos dizer, que seria talvez até similar a essa entidade que nós estamos vendo aqui. E aí, o doutor Bezerra de Menezes conversando com ele, né, com eloquência, com persuasão, pedindo a esse espírito, né, que renunciasse amorosamente às suas más intenções, né? E doutor Bezerra, né, falou com ele de uma maneira tão paternal, tão amorosa, que aos poucos ele foi desarmando esse espírito, né, retirando o seu ódio e tocando-lhe profundamente na alma. E aí o obsessor vira e fala para o doutor Bezerra o seguinte: ah, bom velhinho, o que me convenceu não foram as suas palavras, mas sim os seus sentimentos. Então, é essa luz que jorrava de Dr. Bezerra, essa luz que nesse instante jorrava desse espírito, né, que iluminava todo este ponto onde eles se encontravam e falava, né, também com esse mesmo amor, essa mesma amorosidade ao obsessor, repetindo as palavras de Jesus: vinde também vós que estáis sedentos de luz e de amor. O chefe, né, esse obsessor, entrou num estado em que ele já não pôde mais resistir a presença daquela amorosidade transformada em luz para os olhos do espírito, mas que conhecemos e sabemos que na realidade são energias que penetram a alma de uma maneira que não podemos resistir. E cai ao solo, e com isso alguns dos seus subordinados que infelizmente não se deixaram envolver por este amor, aproveitando a oportunidade de libertação, saíram correndo com medo do que estava acontecendo. E assim termina o capítulo, este nobre mentor dizendo que Jesus sempre vence, que o amor é força divina que sempre triunfa. Quantos de nós, neste momento, podemos estar duvidando dessa afirmação pelas dificuldades que podemos estar passando, não é verdade? Mas cada vez mais, à medida que vamos expandindo também a irradiação de amor, de energia, de auxílio, compaixão ao nosso próximo, cada vez mais vamos percebendo que podemos também nos transformar em instrumentos da verdade, porque Jesus sempre vence. Então, essa era a apresentação que nós tínhamos para vocês para hoje.
Muito obrigada, querida Ju. Realmente essa colocação que você nos fez nos leva a pensar o quanto nós temos ainda por caminhar, mas quão fascinante é esse caminho que nos espera, né? No sentido de nos atrair, porque o amor é essa força mesmo que nos levará a esse estado um dia. Muito obrigada por nos falar tanto disso hoje. E agora, meus amigos, nós passaremos para as perguntas que nos foram endereçadas, são 2, e nós iniciaremos a pergunta com o nosso querido Laudes. Então, a pergunta que foi feita e será passada para o Laudelino será esta. Neste capítulo, observamos que o chefe das trevas daquela região há decênios permanecia liderando obsessões e resistiu até o último momento para então cair ao solo depois de uma crise epilética decorrente dos eflúvios benéficos que lhe alcançaram. Nos casos em que espíritos como estes se negam a aceitar a ajuda dos benfeitores para seguirem rumo à evolução, sabemos que a providência divina se utiliza das reencarnações compulsórias. Isto não seria um cerceamento ao livre-arbítrio ou uma derrogação das próprias leis divinas? Então, passamos para você a palavra, querido amigo. Ângela, queridos amigos, votos de paz, uma alegria estarmos juntos nessa noite de estudos. A nossa gratidão a todos aqueles que nos antecederam com tão brilhantes conhecimentos a respeito do capítulo e da nossa amada doutrina. Nessa pergunta, eu achei muito interessante o questionamento, porque se refletirmos de uma maneira um pouco mais rasa, considerando a matéria, pensamos que somos livres num livre-arbítrio, mas será que nessas reencarnações, como ditas, compulsórias, estaríamos, de alguma maneira, infringindo uma lei natural ou perdendo a questão do nosso livre-arbítrio? Então, para isso, eu venho a Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que vai tratar da lei de liberdade, ele faz uma questão que vai nos deixar muito claro a resposta a essa pergunta, que é a 847. Nos diz o seguinte: a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? E os Espíritos nos dizem: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, ou o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito deste constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Quando nós pegamos esse ensinamento tão magnífico da espiritualidade, nos trazendo que está aí a ação da matéria, nos relembrando que a lei natural é a lei da reencarnação. Todos nós estamos obrigados a cumprir essa lei natural. Então, quando pensamos em uma reencarnação, ou uma reencarnação compulsória, entendemos a compulsória como uma obrigatoriedade. Todos nós estamos obrigados ainda a reencarnar, porque acredito que nenhum de nós ainda atingiu o estado celeste ou purificado plenamente. Então, lembro de Chico quando indagado a respeito do criminoso, e dizia que o criminoso é um de nós que foi descoberto. Ou seja, todos nós temos os nossos crimes, todos nós temos as nossas imperfeições e estamos sujeitos a uma lei natural, mas uma lei também que vem embasada pela lei de justiça, que é a reencarnação. Todos nós levaremos as nossas existências ao aperfeiçoamento, ou seja, vamos gozar sim de múltiplas liberdades, temos sim o livre-arbítrio, mas nem todos nós gozamos de uma liberdade para escolher
de uma maneira definitiva e gozando de liberdade plena o rumo da nossa reencarnação, ou o rumo da nossa existência como espírito. E graças a essa lei natural que nos permite aperfeiçoar, porque todos nós estamos vivendo estas leis naturais. Então, quando pensamos no ensinamento que Jesus nos fala, conheceis a verdade, e a verdade vos tornará livre. Poderíamos entrar numa filosofia para tentarmos compreender a realidade dessa verdade. A verdade que é realmente o espírito de verdade de Jesus, que vem nos ensinar essa verdade do mundo espiritual, do mundo real e da transitoriedade da matéria, nós vamos compreendendo muitas verdades, mas não ainda verdades absolutas. E conforme vamos gozando de certas liberdades, envolvido a intelectualidade e a moralidade, podemos sentar com a equipe de reencarnação e podemos projetar na nossa existência alguns planos reencarnatórios em conjunto com os nossos benfeitores para programarmos a nossa próxima futura reencarnação. Mas muitos espíritos atormentados, que não gozam de uma liberdade sequer de pensamento, vivendo essas aberrações ou esses tormentos de pensamento, não têm capacidade intelectual, muito menos moral, para realizar um plano que possa promover o aperfeiçoamento do seu próprio espírito. Tão arraigado ao orgulho, ao egoísmo, jamais pelo seu livre-arbítrio colocaria alguma limitação capaz de rebaixar o seu orgulho. Então, a vida, através da sua lei de justiça, mas também da sua lei de liberdade, lhe coloca as expiações através da lei de causa e efeito. Todos nós jogamos uma pedra, ou seja, vamos colher a semente que plantamos. Se porventura jogarmos uma semente que produza bons frutos, colheremos sim uma boa semeadura. Agora, se plantarmos pedras, dali não tiraremos frutos, mas seremos responsáveis pelos nossos atos, queiramos ou não. Mesmo sendo livre a não desejar a sacola de pedra das pedras que plantei, eu terei que colher esses resultados, pois é a lei. Então, entendendo essas leis, vamos sim conhecendo a verdade, porque a verdade está de uma forma embasada nessas leis que regem a nossa vida, mas não só a vida corpórea, mas especialmente a vida do espírito. Então, quando entendemos aquela passagem de Jesus, conheceis a verdade e vos tornará livre, livre para definir exatamente as nossas ações. Mas a liberdade real é aquele que consegue viver a verdade. Não basta conhecer. Viver a verdade nos tornará plenamente livre, porque entenderemos a nossa liberdade, utilizaremos o nosso livre-arbítrio considerando os direitos próprios, mas não há como eu ter o direito próprio sem considerar a sociedade que me circula, sem considerar o próximo que convive comigo. Quando eu começo a colocar o próximo também nessas leis de igualdade e de liberdade, eu começo a viver de uma forma que a minha vida faça sentido ao coletivo. Eu vou gozando de liberdade, não plena, mas sabendo que o que limita a minha liberdade é a verdade. A limitação da liberdade são as leis naturais que me levam a tomar ações e tornar a minha existência produtiva. Então, quando pensamos um pouquinho mais a respeito das reencarnações compulsórias, todos nós o temos. Não temos muitas vezes capacidade para definir plenamente a nossa existência. Uns mais, outros menos, a depender do tormento das aberrações mentais que vivemos. Muitos tormentos mentais podem gerar as aberrações para poder liderar esses agentes trevosos que estavam relatados no livro. Mas todos nós também temos os nossos tormentos e precisamos esclarecer para chegar a um ponto de nós próprios, cada um de nós, conseguimos acender essa centelha, porque conhecer a verdade
não nos ilumina, mas viver ela faz acender essa lâmpada, que também falou a nossa Jussara. Imagine quando nós poderemos conduzir a nossa vida iluminando caminhos, através das nossas ações, um espírito que vive a verdade, livre. Aí estaremos dando sentido verdadeiro ao Evangelho, entendendo que essas reencarnações é uma lei natural. Todos nós estamos embutidos nesta lei natural. É uma lei que rege a nossa vida do Espírito. E esse Espírito hoje está reencarnado na matéria e terá muitas outras jornadas reencarnatórias até atingir o seu aperfeiçoamento pleno, a felicidade, enfim, de um espírito que conquistou a verdadeira liberdade. Seria essa a minha contribuição. Muito obrigado. Nós que agradecemos, querido Laudes, sempre suas colocações muito oportunas. E, dando sequência a isso, a nossa querida Eulália agora nos trará a sua resposta à seguinte pergunta. Na página 68, no terceiro, quarto e quinto parágrafos, o chefe dos espíritos bandidos desencarnados, que se vestia de maneira típica das gangues regionais, fala com arrogância a Dr. White, ordenando-lhe abandonar o território em que se prestava socorro, dizendo-lhe que toda aquela região lhe pertencia, mesmo antes do tsunami. Suas expressões eram muito possessivas. Suas descrições são típicas de muitos irmãos encarnados que escutamos na TV e lemos nos jornais, trazendo sérios problemas para a sociedade. Pergunta: este processo ímpar de transformação e socorro é também dado aos encarnados no mesmo nível moral que os espíritos citados acima? E de que forma? Esperamos, então, ouvi-la, querida Eulália. Boa noite, Ângela, querida, amigos que nos antecederam de uma forma maravilhosa, que enriqueceu o nosso estudo. Boa noite, família, porque nós estamos nos transformando numa família de pai e mãe. Manuel Filomeno de Miranda, Sueli Caldas Schubert. E isso, por si só, já é parte da resposta à pergunta. Olhem como nós estamos recebendo a intercessão desses benfeitores amigos, porque a nossa Sueli idealizou esse estudo à beira de voltar para casa, para nos deixar alimentados. E a cada aula que passa, nós sentimos cada vez mais a amorosa presença dessa guerreira, que venceu batalhas árduas na própria vida familiar, na vida cotidiana. E, no entanto, nós nunca a vimos reclamar, queixar-se, o que nos traz a certeza de que aquele que se debruça para domar as suas más inclinações está sempre numa conexão estreita com, pelo menos, o seu anjo guardião, que todos o temos. Então, eu gostaria que nós nos recordássemos por que a Terra foi criada, quem elaborou esse projeto riquíssimo e se ofereceu para nos guiar, porque Jesus é o guia e modelo da humanidade. Mas quando trouxe para cá os espíritos recalcitrantes, intolerantes, de outros mundos, para, unidos aos primitivos,
aprender a simplicidade enquanto ofereciam o progresso, para modelar o seu caráter, o seu sentimento, enquanto amenizavam a ignorância, com toda a misericórdia do Cristo, que está numa comunhão indescritível com Deus, como diz o próprio André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Esses espíritos sentiram-se poderosos e dominadores. Jesus nunca permitiu que caminhássemos ao desamparo. A todo instante nos envia verdadeiros missionários. Então, ressaltamos aqui o pobrezinho de Assis, que sabemos que segue à frente, sendo o intermediário direto do Cristo, cantando as benesses de uma nova era. Esses espíritos, quando Jesus chegou à Terra e ensinou-nos a oferecer a outra face, que é a face do amor, a face do perdão, foi como se ele quisesse tomar a terra que não lhe pertencia, mas pertencia a esses espíritos dominadores. Se achamos que no decorrer destes milênios eles já evoluíram, eles já retornaram ao mundo espiritual, refeitos, transformados, nós nos enganamos. Muitos deles permanecem aqui na Terra com a mesma disputa de outrora. Alguns reencarnados, outros desencarnados, de tal maneira que quando nós lançamos mão de A Gênese, no seu capítulo 18, os tempos são chegados, no item Sinais dos Tempos, numa mensagem assinada pelo Dr. Berry, ele, em parte dela, permitam-me dizer como está no livro, ele nos fala assim, que uma coisa vos parecerá estranha, mas nem por isso deixa de ser uma rigorosa verdade. É que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que ele aí toma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos e a humanidade não deixam de ser um todo. Então, quando aqueles espíritos liderados pelo Dr. White vieram em nome do Cristo socorrer não apenas os que tinham desencarnado ou morrido, por enquanto a maior parte tinha morrido o corpo, mas estavam atados, acompanhando a sorte desses despojos. Esses espíritos vieram assistir os desencarnados, mas também os encarnados, porque ao amenizar a ambiência de sofrimento, deslindando os de maiores dificuldades, eles iriam amenizar o sofrimento sobre aquele local. Ou seja, eles eram o Cristo disputando o poderio da terra com os representantes desses espíritos, que continuam até hoje. E paremos para pensar que eles não agem apenas nos tsunamis da terra, da geografia, como logo no início também o nosso irmão João Korngold colocou, um verdadeiro histórico dos tsunamis. Mas será que nós esquecemos os tsunamis morais? Quando cada um de nós tenta se vincular a Jesus, nós somos diretamente assediados por esses espíritos, como Laudes disse, nós temos o nosso passado. Então, as causas nós já efetivamos,
e não poderemos nos livrar das consequências. Mas quando se fala como podem ser ajudados os encarnados, é por espíritos dessa envergadura do Dr. White. Eu sou uma profunda admiradora e devedora espiritual de Ivone do Amaral Pereira. Então, eu lancei mão do livro Memórias de um Suicida, no seu capítulo 11, intitulado Outra Vez Jerônimo e Família, que vai nos falar sobre um dos companheiros de Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, Jerônimo de Araújo Silveira, que tirou a própria vida, deixando à mercê de imensas dificuldades a esposa e 4 filhos. E a esposa, não suportando as provas da queda econômica e moral também, que ele pensou se isentar, ela se desobriga de cuidar dos filhos, a ponto de conduzir a filha mais jovem, Margaridinha, à prostituição no Cais da Ribeira, no Porto, em Portugal. E o seu filho, o único homem, Albino, chegou ao ponto de roubar para tentar confortar o sofrimento da mãe. Então, quando Jerônimo insistentemente pede para vir visitar a família e é orientado a não fazer, ele não suporta o resultado das suas escolhas. Quando ele vê a filha jovem se prostituindo, quando ele vê o filho prisioneiro, ele realmente ensandece, seu juízo fica completamente desestruturado. E ele começa a requerer um isolamento. Então, no Complexo Hospitalar Maria de Nazaré, ele é levado para o isolamento, para se desencharcar das culpas que pesavam sobre ele. Então, imaginem o sofrimento desse pai, e imaginem o sofrimento dessa família que ficou. Então, aqui nós estamos vendo, ao mesmo tempo, o auxílio do mundo espiritual aos desencarnados e aos encarnados. E num dia de muita dor, ele se ajoelha e ora compadecido, ele ora com a alma e pede à Mãe de Jesus que interceda. Quantas vezes nós não fazemos pedidos assim e depois, descrentes de nós mesmos, dizemos: veja lá se a Mãe de Jesus vai se preocupar comigo, tão pequeno. Mas, para espanto, alguns dias depois, chegam 4 folhas de pergaminho e aqui dizem: um pergaminho lucilante, a luz irradia a grandeza do Espírito. Então, eles entregam esse pergaminho às mãos de Jerônimo, que espantado vê que é um texto da própria Mãe de Jesus. E ela ali determina em caracteres azulados, como se estrigas do firmamento servissem aos iluminados do templo. Então, ela se transforma no espírito que se comunica pelos 12 ministros que representam o complexo Maria de Nazaré, dirigido por Teócrito, o mais próximo dos nossos irmãos e irmãs suicidas. E ela determina que intercedam imediatamente pelos 2 filhos desse irmão. Porque qual é o pai que se liberta de uma culpa ou que pensa em reerguer-se, verificando que ele crucificou, ele foi o causador do desvio moral, como se não tivesse dado aos filhos a oportunidade deles crescerem e aprenderem o melhor exatamente com ele.
E esses espíritos, então, para atender a mãe de Jesus, eles, como a gente costuma dizer, se viram nos 30. Porque ela diz assim: intervir imediatamente em caráter de emergência. Então, essa equipe se dirige de imediato à Terra, visita Albino na penitenciária, ele, por sua vez, pensando em suicídio, e utilizam de um médium muito caridoso para ser um visitante que lhe apresentasse o Espiritismo, que lhe desse a luz da recuperação. E a filha vão encontrá-la no prostíbulo, e aqui eles dizem que a cena era terrível, eles nem conseguem descrever. E como é que eles agem? Simplesmente eles lançam mão de um espírito dessa equipe, me faz muito lembrar a equipe do Dr. White. Então, Osório chega a um dos que ali estavam e segredou-lhe algo ao ouvido. Por quê? Porque eles deram uma descarga fluídica em 3 tempos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas como se desmontassem o corpo físico de Margaridinha e ela tivesse uma síncope. E que interessante, ela caiu convulsionando, como se ela tivesse epilepsia. E não lembra o que aconteceu com o líder desse grupo? E todos ao redor, depois ela ficou totalmente largada, acharam que ela tinha morrido e pensaram em ocultar esse crime. E um dos benfeitores segredou ao dono do estabelecimento: ajudem-na. Mesmo que não se identifiquem, ajudem-na. E ela foi levada para o hospital, e do hospital ela então recebeu tanto auxílio moral, material, e não preciso dizer espiritual, que ela só não se recuperaria se no fundo, de livre e espontânea vontade, ela gostasse da vida que tinha. Aí entra o livre-arbítrio, entra toda a explicação que o Laudes deu, e aí a gente vai vendo, e quem não sabe pensa que a gente se reuniu, dividiu o estudo, cada um fica com uma parte, e isso não aconteceu. Então, se isso está acontecendo, nós estamos recebendo a intercessão de nossa mãe, Sueli Caldas Schubert. Ela designa cada um de nós de acordo com as nossas possibilidades, para trazer de uma forma muito rasurada ainda aquilo que ela poderia estar nos falando. E, por fim, quando aqui é citado a problemática do que nós vemos nas televisões, dessa forma como eles se vestiam, eu vou deixar aqui na indicação o livro Sol de Esperança, de diversos espíritos, por Divaldo Pereira Franco, uma lição, a número 19, intitulada Conflitos de Gerações, e que vale muito a pena ser refletida, meditada. E num tempo ela diz assim: legiões de antigos bárbaros que a seu tempo invadiram a Europa ou viveram em múltiplos continentes, comandados por títeres cruéis e sandeus, retidos em regiões próprias do mundo espiritual, agora retornam, a fim de aprender, crescer e testar as resistências morais do homem moderno, servindo-lhe de escarmento e, ao mesmo tempo, promovendo maior autenticidade, melhor compreensão da natureza humana,
mais amplo descortino das leis do amor divino, que a ninguém abandonará. Quizá estejam utilizando métodos dolorosos conquanto necessários. E aí nós paramos para perceber que o método depende do aluno e não do mestre. Às vezes o aluno não entende o método do amor. E aí vem o método da dor. Nós vemos as flagelações em grande número, porque esses espíritos, como os que assaltaram a caravana do Cristo, eles estão reagindo ferozmente no espaço de cada um de nós, que estamos fazendo o possível para sermos cristãos. Então, no mesmo capítulo da Gênese, nós vamos nos dar conta que, infelizmente, eles têm encontrado com mais facilidade guarida para nos inspirarem do que os próprios benfeitores espirituais têm nos encontrado apostos para as sugestões que nos trazem. Por quê? Porque as sugestões dos infelizes são imediatistas como nós, e as sugestões dos benfeitores nos conclamam ao sacrifício, para que das ruínas morais em que nos encontramos, façamos, como diz Jesus no diálogo com Maria de Magdala, façamos primavera outra vez, façamos surgir as flores do nosso esforço moral, para que o mundo se cubra de bênçãos. Aqueles que atendem às sugestões infelizes partem para atitudes que são chocantes, mas que, ao mesmo tempo, aumenta em grande número a chance deles perderem a existência. Estamos vendo jovens no sexo desregrado, irresponsável. Estamos vendo pais que não se acumpliciam com o exemplo do bem, da verdade. Estamos vendo criaturas que lançam mão de drogas lícitas e ilícitas para ficarem anestesiados do compromisso com o Cristo. Esses que lhes aceitam as sugestões podem, sim, caminhar mais rapidamente para o desenlace e causar-nos, aos desavisados, a impressão de que caminhamos ou que navegamos em desconcerto, que não estamos sendo conduzidos para Jesus. Mas, no fundo, cada vez que desencarna uma massa de espíritos desse teor, Jesus envia pleiades de espíritos de alta envergadura, descompromissados, eles não têm mais compromisso com provas ou expiações na Terra. E a breve tempo nós vamos ver essa balança destoada em que parece que o mal vence, se equilibrar e, por fim, o mal se render ao bem, nos estertores daquele irmão categorizado por obsessor, rendido diante da luz do Cristo, expressa pelo Dr. White. Nas devidas proporções, independente de quem somos, nós podemos refletir a luz do Cristo, os pequeninos exemplos que somos chamados a realizar. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire ao bem, sempre e cada vez mais. Profunda gratidão a todos. A gratidão é nossa, querida Eulália, porque essa mensagem, para encerrar os nossos estudos, nos enleva a alma, né? Nossa gratidão a cada um dos amigos que se esforçaram para nos trazer as reflexões tão profundas essa noite, a nossa gratidão, e acredito que é um sentimento compartilhado por muitos aqui,
cada um nas suas lides diárias, nas suas atividades, chega nesse momento do nosso estudo como que se sente renovado, revigorado, né? Então, isso que a Eulália também nos lembrou da nossa querida Sueli, né? Certamente são o amor de todos eles, né? Por nós aí nos fortalecendo a marcha. Então, a nossa gratidão a todos.